Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de 8 aulas sobre funções. Hoje vamos à aula 5. Assunto da aula, estudo do sinal. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Bom, assunto da aula, estudo do sinal. O que é estudar o sinal? O que é estudar o sinal de uma função? Essa motivação, pessoal, é a chave para você entender isso. Vamos lá. Motivação. Sendo f de x igual a x2 menos 3x mais 2, você seria capaz de determinar em que intervalo f de x é maior que zero e f de x é menor que zero? Ou seja, eu quero saber em que intervalo f de x é maior que zero e em que intervalo f de x é maior que zero. Ou seja, eu quero saber em que intervalo f de x é positivo e em que intervalo f de x é negativo. Positivo e negativo são os sinais da função, certo? Lembre-se que a função é o f. Então, se eu quero saber onde é que f de x é positivo, eu quero saber para que valores de x o sinal da função é positivo. E depois, eu quero saber para que valores de x o sinal da função é negativo. Então, estudar o sinal de uma função é dizer para quais valores de x o f é positivo e para que valores de x o f é negativo. Claro, e o f também é igual a zero, né? Mas achar os valores de x para os quais o f é zero é mais fácil. Geralmente a dúvida está onde encontrar os valores de x para os quais o f seja positivo, os valores de x para os quais o f seja negativo. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Lembrando que a gente vai rever isso quando for estudar cada tipo de função em particular, quando for estudar a função do primeiro grau, a do segundo e assim por diante, tá certo? Bom, então, estudo do sinal de uma função. F é positiva para x pertencente ao seu domínio se f de x é maior que zero. Tudo bem, eu estou dizendo óbvio, né? Mas, matematicamente falando, a gente tem que deixar as coisas bem explícitas para que não reste nenhuma dúvida. F é negativa para x pertencente ao seu domínio se f é menor que zero. E f se anula para x pertencente ao seu domínio se f de x for igual a zero. Neste caso, se f de r é zero, r é raiz ou zero da função. Essa definição aqui é muito importante, pessoal. Ó, se f de um determinado número r é zero, esse r, esse número, é a raiz ou zero da função. Por isso que eu chamei de R, tá? Porque é R de raiz, tá certo? Então, se existe algum número para o qual o f se anula, esse número é a raiz. Por exemplo, aqui, ó, se você substituir o x por 1, 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 2. Então, fica 1 menos 3 mais 2. Não dá zero? Dá. Então, 1 é raiz dessa função. Tá ok? Muito bem. O que mais? O ponto R0 pertencerá ao gráfico de f. É claro, né? Se eu substituir o x por r e o y deu zero, esse ponto pertence ao gráfico de f. Também estou dizendo óbvio, mas é importante salientar. O que mais? Essa é a parte até mais importante. O gráfico toca ou corta o eixo x em R0. Ou seja, esse ponto que pertence ao gráfico não é um ponto qualquer. É um ponto onde o gráfico toca ou corta o eixo x. O eixo das abscissas, né? As raízes de uma função são as abscissas dos pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x. Fantástico! Isso você também tem que saber. As raízes de uma função são as abscissas, ou seja, os x dos pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x. Ou seja, esse ponto aqui, lembre-se que no plano o ponto tem dois valores, né? Um x e um y. Esse ponto aqui, está aqui o x, está aqui o y, ele é o ponto onde corta o eixo x. E a raiz é a abscissa do ponto, ou seja, o x do ponto. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá, adiante. O sinal da função de um elemento x é o sinal de f, ou seja, de y, já que f e y são a mesma coisa. São só maneiras diferentes de representar o mesmo. Então, o sinal de uma função para um elemento x é o sinal de f, ou seja, de y, e não o sinal de x. Eu fiz essa observação porque muita gente pensa que estudar o sinal é dizer o sinal do x. Não é. É dizer os valores de x para os quais o f de x é positivo, negativo ou zero.
Tá bom? Pronto. Agora você sabe o que é estudo do sinal. Você tem que ter isso em mente. Vamos a um exemplo. Estude o sinal das funções representadas nos gráficos abaixo. É porque são dois exemplos, tá? Então, estude o sinal das funções representadas nos gráficos abaixo. Aí nós temos esse primeiro gráfico. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vocês se lembram que no plano cartesiano, o y é positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante, e o y é negativo no terceiro quadrante e no quarto quadrante, né? Lembrem-se que eu estou atrás do sinal do y, né? Eu estou querendo encontrar os valores de x para os quais o y é positivo. Ora, mas o y só é positivo, professor, no segundo e no quarto quadrantes. Perfeito. E o y só é negativo no terceiro e no quarto quadrantes. Perfeito. Então, quais valores de x tornam y positivo? Os valores de x que tornam y positivo são os valores de x que correspondem a pontos do gráfico que estão no primeiro ou no segundo quadrantes. Cadê os pontos do gráfico que estão no primeiro ou segundo quadrante? Esses pontos aqui, ó. Esses pontos do gráfico, eles estão no primeiro ou no segundo quadrante. Por que, professor? Ora, esse ponto não está no segundo quadrante? Esse ponto não está sobre o gráfico, que é essa reta? Então, esse ponto que está no segundo quadrante, esse ponto tem y positivo. Esse ponto não está no segundo quadrante? No segundo quadrante o y é positivo? Então, esse ponto tem y positivo. Esse ponto aqui não está no primeiro quadrante? No primeiro quadrante o y é positivo? Então, esse ponto tem y positivo. E assim por diante. Então, você conclui que essa parte do gráfico que está acima do eixo x é a parte do gráfico que corresponde aos y positivos. Mas essa parte do gráfico corresponde a que x, professor? Vamos lá. Esse ponto aqui, onde é que está o x dele? Bem aqui, ó. Esse ponto do gráfico, cadê o x dele? Bem aqui, ó. Esse ponto do gráfico, cadê o x dele? Bem aqui. E assim por diante. Esse ponto do gráfico, cadê o x dele? Tá aqui. E assim por diante. Então, esses pontos do gráfico que têm y positivos são pontos correspondentes a esses x aqui, ó. A esses x aqui. Por isso que eu coloco esses maisinhos. Esses mais não estão dizendo que esses x são positivos, não. Até porque esses x aqui são negativos, né? Esses mais são os sinais do y. Ou seja, nesse lugar aqui do eixo x, ó, esses valores de x tornam y positivo. Beleza. Da mesma forma, esses pontos do gráfico bem aqui, ó, que estão abaixo do eixo x, esses pontos do gráfico bem aqui que estão abaixo do eixo x, eles têm y negativo, né? Afinal de contas, aqui é o terceiro quadrante, onde os y são negativos, no terceiro e no quarto. Então, esses pontos do gráfico têm y negativo. Mas esses pontos do gráfico correspondem a que x? Esse x aqui, ó. Ou seja, esses pontos do gráfico correspondem a esses x aqui. Então, esses pontos do gráfico aí têm y negativo. Então, esses valores de x aqui correspondem a y negativos. Tranquilo? Pronto. Então, é fácil. Onde o gráfico está acima do eixo x, vão ser os valores de x que tem y positivo. Onde o gráfico está abaixo, os valores de x que tem y negativo. Como é que fica a resposta final? Y é positivo. Pode ser f de x também positivo, certo, pessoal? Tanto faz. Y é positivo se o x for maior que menos 2, que é aqui, ó. Opa, esse risco aqui não era para estar aí, não. Então, é y positivo se x for maior que menos 2. Y negativo quando, professor? Y negativo se o x for menor que menos 2. Pronto. E por fim, y é igual a zero quanto? Y é igual a zero no ponto R0, onde R é a raiz. R0 é o ponto onde corta o eixo x, né? Corta o eixo x. Onde é que corta o eixo x? Bem aqui. Que ponto é esse? Menos 2 e 0. Então, o x desse ponto é a raiz. Ou seja, onde é que o y é negativo? Quando x for igual a menos 2. Pronto. E aí fizemos o estudo do sinal. É só isso. Tá certo? Vamos a mais um exemplo. Opa, a caneta atravessou aqui. Marcou, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho um outro gráfico aqui, certo?
E eu quero saber onde é que o y é positivo, para quais valores de x o y é positivo, para quais valores de x o y é negativo, para quais valores de x o y é igual a zero. Vamos começar com o y igual a zero, tá bom? Onde é que o gráfico é isso aqui, ó. Onde é que o gráfico corta o eixo x? O gráfico corta o eixo x bem aqui e bem aqui, né não? Ou seja, o gráfico corta o eixo x quando x for 0 ou então quando x for 6. Então, quando é que o y é igual a zero? Se x é igual a 0 ou x igual a 6. Tá? Aqui é igual, tá, pessoal? Por favor. Muito bem. Onde é que o y é positivo? Y é positivo nos x que correspondem à parte do gráfico que está acima do eixo x. Os x que correspondem à parte do gráfico que está acima do eixo x são esses x aqui, ó. Pegue um valor, por exemplo, caso você tenha alguma dúvida. Esse ponto aqui, que é ponto do gráfico, ele não corresponde a esse x? E esse ponto do gráfico, cadê o y dele? Não é bem aqui? Esse y é positivo? Pronto. Então, esse x tem y positivo, da mesma forma que todos esses. Então, quando é que o y é positivo? O y é positivo quando o x estiver entre 0 e 6. Então, y positivo se o x for maior que 0 e menor que 6. Maior que 0, menor que 6. E o y negativo? O y negativo é aqui, ó. Onde o gráfico está abaixo do eixo x. Ou então aqui. Onde o gráfico também está abaixo do eixo x. Ou seja, quando é que o y é negativo? Se o x for menor que 0. Ou se o x for maior que 6. Se o x for menor que 0 ou x maior que 6. Esses são os intervalos de 0 a 6, onde o y é positivo, de 0 a 6. O intervalo que tem os x menores que 0 ou x maiores que 6 é o intervalo onde eu tenho o y negativo. Tá certo? Por último, mais um exemplo, esse aqui, ó. Onde é que o gráfico está acima do eixo x? Aqui. Então, nessa parte do gráfico que está acima do eixo x, o y é positivo. Onde é que está a parte do gráfico que está abaixo do eixo x? Aqui. Então, os x que correspondem a essa parte do gráfico, que são esses x aqui, são negativos. Os y que correspondem a essa parte do gráfico são negativos, né? Porque aqui é quarto quadrante. Y negativo. Então, quais são os x correspondentes a esses pontos? Esses. Então, esses x têm y negativo. Observe, mais uma vez, que esses menos não são dos x. Afinal de contas, x maior que 4 é positivo, né? Esses menos são do y. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui não tem x negativo? Tem. Mas esse sinal não é do x, é do y. Tá certo? Qual é a resposta? Y é positivo se o x for menor que 4. X menor que 4, y positivo. Y negativo se o x for maior que 4. Pronto. Y negativo se o x for menor que 4. E y igual a 0 se o x for igual a 4. Não é isso? Pronto. Essa é a nossa resposta. Alguma dúvida? Pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula 5. Nós nos vemos na aula 6. Por favor, não esqueçam de curtir esse vídeo. Um grande abraço e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.